Uniclac. Fala galera, professor Geraldo na área, professor Geraldo Neto na área. Se derrubar é pênalti, então vamos continuar nossos estudos, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja assistindo a nossa aulinha. Cai para dentro comigo que a gente vai dar continuidade aqui ao Estatuto dos Militares, perfeito? Então vem comigo, olha só. Aqui a gente parou falando a respeito da responsabilidade por uso de uniformes semelhantes aos institucionais. Fiz várias marcações aqui com vocês, expliquei quem seriam os responsáveis, quem usa, quem autoriza que ele usa, quem consente, enfim. A gente trocou essa ideia na aula passada. E a gente dá continuidade aí, entrando aqui, ó, das disposições diversas, perfeito? E a gente entra aqui, vamos lá. Ó, artigo 172, agregação, definição. O que seria essa agregação, essa definição? Vamos lá. Olha só. Artigo 172. A agregação é a situação na qual o militar estadual em serviço ativo deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Vamos lá. Continuando aqui, ó, agregação, situações de incidência. O militar estadual deve ser agregado quando, vamos lá. 2. Estiver aguardando transferência para inatividade, decisão acerca de demissão ou exclusão por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que as motivam após transcorridos mais de 90 dias de tramitação administrativa regular do processo, ficando afastado de toda e qualquer atividade a partir da agregação. Perfeito? Não tenho o que explicar, a gente continua. Vamos lá. 3. For afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de, vamos lá. Aqui, ó, ter sido julgado por junta médica da corporação definitivamente incapaz para o serviço ativo militar, enquanto tramita o processo de reforma, ficando a partir da agregação, recolhendo para o SUSPEC como se estivesse aposentado. C. Ter ultrapassado 1 ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria. Ele vai para a agregação. Ter ultrapassado 6 meses contínuos de licença para tratar de interesse particular ou de saúde de dependente. Ter sido considerado oficialmente extraviado. Houver transcorrido o prazo de graça e caracterizado o crime de deserção. Deserção quando o oficial ou praça com estabilidade assegurada, mesmo tendo se apresentado voluntariamente até a sentença transitada em julgado do crime de deserção. Perfeito? Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, enquanto durar a execução, excluído o período de suspensão condicional da pena. Ou seja, se ele está lá com suspensão condicional da pena, o sursis, eu não vou contabilizar esse período. Perfeito? Tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, inclusive da administração indireta. Ter sido condenado a pena de suspensão do exercício do cargo ou função. Foi? Vamos embora. Revogado. Eu vou fazer o seguinte, galera. Todas as vezes que você viu que eu pulei, que eu passei direto em alguma coisa, é porque eu vou em cima somente daquilo que eu julgo ser importante para a sua prova. Tudo aquilo que eu entendo ser necessário, ser importante, eu vou colocar para você. Entendeu? Agora, eu não vou pegar, tem coisas que já foram revogadas ou que não são usuais, eu passo direto, que é justamente para poder a gente potencializar o nosso estudo e fazer com que isso fique mais dinâmico possível para alcançar a nossa aprovação, tá? Agregação, data de contagem do militar empossado em cargo, emprego ou função. Vamos lá, parágrafo 3º. A agregação do militar estadual a que se refere a linha I do inciso 3, parágrafo 1º, é contada a partir da data da posse no novo cargo, emprego ou função, até o retorno à corporação, transferência ex ofício para a reserva remunerada. Então já viu que é da data da posse. Então sublinha no teu material que isso daí é contado a partir da data da posse, ok? Vamos adiante.
Vamos lá. A contagem do militar quando tiver em licença para tratamento, enfim, todos esses tipos de licença aqui. Vamos lá. A agregação do militar estadual, a que se refere às alíneas A, C e D do inciso 3. Vamos lá. É a LTSP, LTIP ou a LTSD. Parágrafo 1º. É contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o afastamento. E perfeito? Ficou tranquilo? Vamos embora. A agregação, data da contagem do militar julgado incapaz, extraviado, desertor ou condenado. A agregação do militar estadual, a que se refere às alíneas B, E, F, G e H, que eu acabei de mencionar aqui agora, e J, dos inciso 3, parágrafo 1º, é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo afastamento. Ou seja, não é na data da decisão, é na data do ato que torna público o afastamento, ou seja, é quando se dá a publicidade para dar os efeitos daquele ato administrativo. A agregação do militar estadual de que tenha 10 ou mais anos de serviço, candidato a cargo eletivo, é contada a partir da data do registro da candidatura na Justiça Eleitoral, até 2 pontos. Então vamos lá. Se ele é efetivo, há mais de 10 anos, 10 ou mais anos, pela literalidade do artigo, como vai ser? A partir da data do quê? Do registro da candidatura. Até quando? 48 horas após a divulgação do resultado do pleito, se não houver sido eleito, e a data da diplomação. Claro, se ele tiver sido eleito, né, gente? O regresso antecipado à Corporação Militar Estadual com a perda da qualidade de candidato. Ou seja, se passou 48 horas da eleição, ele não foi eleito 48 horas depois, volta. Beleza. Se ele foi eleito, vai ter a diplomação, eu conto a partir daquele momento. Perfeito? Ou então, ele regressou à Corporação Militar Estadual de forma antecipada, perdendo a qualidade de candidato. Ou seja, não é mais candidato, ele voltou. Perfeito? Quais são as obrigações disciplinares da agregação? Olha só, o militar estadual agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com os outros militares e autoridades civis. Perfeito? Fica igualzinho. Vamos lá. Em que casos não incidem essa agregação? O militar estadual não será agregado sob nenhuma hipótese fora das condições especificadas nesse artigo, mormente para fins de geração de vagas a serem preenchidas para efeito de promoção e, em especial, quando se encontrar em uma das seguintes situações. Quais situações? 1. For designado em boletim interno ou por qualquer outro meio oficial para o exercício de encargo, incumbência, serviço, atividade ou função no âmbito de sua corporação administrativa ou operacional. Letra A aqui, ó. Não constante do respectivo quadro de organização e distribuição, ou seja, ele foi determinado para algum grupamento operacional que não está dentro do quadro organizacional da administração, daquela distribuição interna. Prevista para militar estadual ou de posto graduação inferior ou superior ao seu grau hierárquico. Show de bola? C. Prevista para militar estadual pertencente a outro quadro ou qualificação. Quando eu passo direto assim para vocês, eu torno a dizer, é porque não tenho o que explicar, é lei decorar, perfeito? 3. Estiver frequentando o curso de interesse da corporação dentro ou fora do Estado, perfeito? Ele pode frequentar algum curso de formação dentro ou fora do Estado no interesse da administração? Pode, perfeito? 3. Estiver temporariamente sem cargo ou função militar, aguardando nomeação ou designação. Ele está lá aguardando que seja nomeado ou designado, então ele se enquadra nessa condição. 4. Enquanto permanecer na condição de excedente, salvo quando enquadrada em uma das hipóteses previstas no parágrafo 1º desse artigo, que a gente já viu lá atrás, for denunciado em processo crime pelo Ministério Público. Vamos lá. A agregação, autoridade competente e publicação em boletim, ou seja, o boletim interno. Parágrafo 9º. A agregação se faz por ato do comandante-geral. Ele é o cara que vai fazer isso. É um ato praticado por ele, que deve ser publicado no boletim interno, no BI da corporação em o quê? Até 10 dias contados do conhecimento oficial do fato que o motivou, recebendo o agregado a abreviatura de
AG. Então, o comandante-geral tomou conhecimento do que leva a ser ele se enquadrar na qualidade de agregado. Espera aí, como vai fazer? Qual é o ato que vai colocar ele dessa forma? É um ato do comandante-geral que deverá o quê? Até 10 dias publicar no boletim interno da corporação e vai botar lá do ladinho dele o quê? Esse cara é o quê? AG, ele é agregado. Perfeito? Vamos adiante. Vamos lá, e quando eu agrego ele em cargo fora da estrutura da corporação? A agregação de militar para ocupar cargo ou função fora da estrutura organizacional das corporações militares deve obedecer também ao que for estabelecido em decreto do chefe do Poder Executivo. É óbvio, porque para ele ir lá para aquele outro lugar, para com outro cargo fora da estrutura militar, suponhamos que ele vai ocupar algum cargo específico na inteligência da Secretaria de Segurança. Ou seja, eu tenho que ter também em conjunto que um decreto do chefe do Poder Executivo, justamente para regulamentar toda essa situação. Relação nominal de militares em cargo, função, fora da estrutura da corporação. Publicação, artigo 173. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar manterão atualizada a relação nominal de todos os seus militares, agregados ou não, no exercício de cargo ou função em órgão não pertencente à estrutura da corporação. Então, eles vão manter o quê? Aquela listagem nominal de todos os militares agregados ou não, no exercício de cargo ou função em órgão que não pertençam à estrutura da corporação. É aquele militar que está trabalhando junto com um deputado num cargo X, ou está fazendo a segurança, por exemplo, de um determinado juiz, ou seja, todo mundo que está fora da corporação, eu tenho que ter uma listagem nominal de todo mundo, perfeito? Sejam eles agregados ou não. Vamos lá, a relação nominal será semestralmente publicada no Diário Oficial do Estado e no Boletim Interno, ou seja, eu publico lá fora, no Diário Oficial, e publico no âmbito interno, no BI, ok? Da corporação, e deverá especificar a data de apresentação do serviço e a natureza da função ou cargo exercido. Ou seja, Zezinho das Couves está lá como? Segurança do magistrado fulano de tal. Joãozinho assim, assim, assado. Vai estar tudo lá, nome com data, com tudo que disser respeito. Por quê? Tem que ser transparente. Vamos lá, da reversão. Qual é a definição de reversão? O que é reversão? Olha aqui, ó. Reversão é o ato pelo qual o militar estadual, agregado ou inativado, retorna ao respectivo quadro ou serviço ativo quando cessado o motivo que deu causa à agregação ou quando reconduzido da inatividade para o serviço temporário na forma desta lei. Cuidado que aqui eu tenho diversas palavras que em outros estatutos, a exemplo da Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, para quem fez prova aí para a Polícia Civil, ou melhor dizendo, para a Polícia Federal, para quem fez prova para a Polícia Civil, lá dentro eu tenho nomes que representam institutos, mas essas palavras aqui dentro estão servindo tão somente como palavras, então tomem cuidado com isso, ok? Não vou mencionar, por quê? Para não prejudicar você, meu aluno, que só está estudando isso daqui. A galera que já viu sabe do que eu estou falando e dá uma olhadinha em casa em algumas palavras aqui, perfeito? Vamos lá. Compete ao comandante-geral efetivar o ato de reversão de que trata esse artigo, devendo ser publicado no boletim interno da corporação até 10 dias contados do conhecimento oficial do fato que a motivou. Parágrafo 2º. A reversão da inatividade para o serviço ativo temporário é ato da competência do governador do estado ou de autoridade por ele designada. Então, a competência do governador ou por alguém que ele venha designar, ok? Vamos embora. Continuando com vocês. A qualquer tempo, cessadas as razões, poderá ser determinada a reversão do militar estadual agregado, exceto nos casos previstos nas alíneas F, G, H e J do inciso 3 do parágrafo 1º lá do 72. Foi? Do excedente, qual seria a definição? Excedente é a situação transitória na qual automaticamente ingressa o militar estadual que, vamos lá, quem vai ser intitulado como excedente? É o militar estadual que ingressa sendo o mais moderno na escala hierárquica de seu quadro ou qualificação,
ultrapasse o efetivo fixado em lei. Quando? Exemplo, tem 1.000 vagas para sargento, ou melhor, 1.000 vagas para cabo, e ele entrou, ele foi promovido a cabo, ou seja, mas já tem 1.000 vagas ocupadas. Ele é o excedente, entendeu? Mas vamos lá. Tiver cessado o motivo de que determinou a sua agregação ou a de outro militar estadual mais antigo do mesmo posto ou graduação, em virtude de promoção sua ou de outro militar estadual, em ressarcimento de preterição, ou seja, preterição. O que é o preterido? Ressarcimento de preterição. Vamos lá. É quando aquele candidato foi preterido. A ordem de classificação, de graduação, de hierarquia não foi obedecida. Por exemplo, eu tenho 01, 02, 03, 04, 05. Aí chamaram o 01, o 02, o 03, eu vou lá e chamo o 05. Eu pulei o 04. Ele foi o quê? Preterido. Então, a título de ressarcir essa preterição, o que eu faço? Coloca ele como excedente. Estamos juntos? Vamos embora. É promovido por erro em ato administrativo nas condições previstas nos parágrafos aqui mencionados. Perfeito? Se ele foi promovido por erro, ele fica colocado na condição de excedente. Perfeito? Vamos lá. O militar estadual cuja situação é a de excedente ocupará a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica com a abreviatura EXC, ou seja, de excedente, e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar, ou seja, ele fica como excedente. A partir do momento que teve vaga, ele senta lá naquela vaguinha. Me dá um exemplo melhor, uma sala de aula, todas as cadeiras ocupadas. Chegou um aluno atrasado para assistir a aula, mas não tem lugar para sentar. Ele fica lá como excedente. É igual a todo mundo, mas está como excedente. Ah, e bota um banquinho ali, ó, senta na lixeira, está lá no cantinho. Apareceu uma vaga, o que ele faz? Opa, levantou o cara da vaga, ele vai lá e senta naquele lugar. Ele ocupou aquele lugar, ele deixa de ser excedente. Perfeito? Vamos lá. Promoção e ocupação de cargos, função. O militar estadual cuja situação é a de excedente é considerado como de efetivo serviço para todos os efeitos e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo ou função militar estadual, bem como a promoção, observado o disposto no título 4 dessa lei. O fato dele estar de excedente não quer dizer que ele não pode competir de igual para igual com aqueles que não estão na condição de excedente, os cargos que possivelmente venham surgir para ele a ser o quê? Promovido, desde que respeitado o título 4 dessa lei que nós já estudamos, ok? A promoção de praça por erro administrativo. O militar estadual promovido por erro em ato administrativo nas condições previstas lá no artigo 77 caput e no 167, retroagirá ao posto ou graduação anterior, recebendo o número que lhe competir na escala hierárquica, podendo concorrer às promoções subsequentes, desde que satisfaça os requisitos para a promoção. Exemplo, o militar concorreu, o praça concorreu a uma promoção e ele foi promovido, saiu de soldado e foi para cabo, saiu de cabo e foi para sargento. Só que aquilo ali foi um ato administrativo viciado, teve um erro administrativo. Então o que eu faço? Espera aí, volta para a tua numerologia, volta para a tua colocação, para a tua classificação. Perfeito? E nas próximas, se você tiver todos os requisitos necessários, você pode participar e pode disputar essas promoções de igual para igual com qualquer um outro. Perfeito? Vamos lá. Definição de ausente. É considerado ausente o militar estadual que, por mais de 24 horas consecutivas, ou seja, o cara é considerado ausente se em 24 horas consecutivas deixar de comparecer à sua organização militar estadual sem comunicar qualquer motivo de impedimento. Ausentar-se sem licença da organização militar estadual onde serve ou local onde deve permanecer. Perfeito? Isso é dado como ausente. Perfeito? E as providências? Decorrido o prazo mencionado no artigo anterior, ou seja, 24 horas, serão observadas as formalidades previstas em lei. Tudo que a lei disser a respeito vai ser observado e aí vai ser aplicado esse ausente. Ok? Vamos lá. Desligamento do serviço ativo. Situações.
O desligamento do serviço ativo de corporação militar estadual é feito em consequência de, como ele vai ser desligado, transferência para reserva remunerada, reforma, exoneração a pedido, óbvio, porque não tem ninguém que peça demissão, ele pede o quê? Exoneração. Não vamos dar mole. Continuando. 5. Perda do posto e patente do oficial e da graduação da praça. Expulso, deserção, falecimento. Perfeito? Show de bola? Então vamos aí. Olha o parágrafo único. O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição de ato do governador do estado. Então puxa no teu material e bota assim, ó, chefe do executivo, porque na prova ele substitui isso daqui e bota que é do comandante-geral da polícia militar ou do bombeiro militar. Não é. Ou então ele bota que é do secretário de segurança. Não é. É do governador do estado, chefe do executivo. Vamos embora. Vem comigo. Aqui, ó. O militar estadual da ativa, aguardando transferência para a reserva remunerada, continuará pelo prazo de 90 dias no exercício de suas funções até ser desligado da corporação militar estadual a que serve. Então ele ainda permanece por até 90 dias, ok? O desligamento da corporação militar estadual em que serve deverá ser feito quando da publicação em diário oficial do ato correspondente. Então a gente já sabe que vai ser feito a partir do momento em que eu publico aonde? No Diário Oficial. Perfeito? Foi? Vamos embora. Seção 1 da transferência para a reserva remunerada, ok? A passagem do militar estadual à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada se efetua a pedido, ou seja, cumprir os requisitos ele pede, ou ex officio, quando a administração manda e não pergunta se ele quer ou não, ok? Vamos lá. A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida mediante requerimento do militar estadual que conte com 53 anos de idade e 30 anos de contribuição, dos quais, no mínimo, 25 anos de contribuição militar estadual ao Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e militares, dos agentes públicos e membros do Poderes do Estado do Ceará, o SUS, PEC, ou seja, quais são as coisas que eu tenho que lembrar? 53 anos de idade. Vamos lá, 30 anos de contribuição, que pode levar em consideração que ele contribuiu para o INSS, mas dos quais esses 30, pelo menos 25, tem que ser ao SUSPEC. Perfeito? Então grava, 53 anos, 30 de contribuição, e dentro dos 30, pelo menos 25 ao SUSPEC. Ó, show de bola. No caso do militar estadual, está realizando ou haver concluído qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses, por conta do Estado, sem haver decorrido 3 anos de seu término, a transferência para a reserva remunerada só será concedida mediante prévia indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de vencimentos. Show de bola, é só decorar isso daí, não tem o que falar. Se o curso ou estágio mencionado no parágrafo anterior for de duração igual ou superior a 18 meses, a transferência para a reserva remunerada só será concedida depois de decorridos 5 anos de sua conclusão, salvo mediante indenização. Entendeu, galera? Foi, não pode confundir esses dois parágrafos aqui. O cálculo da indenização a que se refere os parágrafos 1º e 2º desse artigo será efetuado pelo órgão encarregado das finanças da corporação. Então, o órgão relacionado às finanças da corporação é que vai fazer esse cálculo no que diz respeito a esse possível ressarcimento que o servidor pode vir a receber, caso se enquadre nessas duas possibilidades aqui. A anterior de 6 meses e essa de 18 meses. Não será concedida transferência para a reserva remunerada a pedido ao militar estadual o quê? Vamos lá. Eu quero ir para a reserva militar remunerada e eu peço, mas peraí, mas não vai me ser concedido. Se acontecer o quê? Se eu estiver respondendo a um processo na instância penal ou militar, a conselho de justificação ou a conselho de disciplina ou processo regular, é óbvio. Por quê? Porque se ele cara que foi expulso, for demitido, ele não vai nem para a reserva remunerada. Ele estiver cumprindo pena de qualquer natureza,
O direito à reserva a pedido pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de sítio, estado de defesa, calamidade pública, perturbação da ordem interna ou em caso de mobilização. Então, nesses casos aqui, ó, o que vai acontecer? Ele pode ser suspenso, não quer dizer que deve. Então, circula a palavra pode. Isso é concurso público, tem que ficar atento aos detalhes, ok? Vamos lá. Da transferência para a reserva remunerada ex officio, ou seja, a administração manda direto. Quais são as situações que incidem isso daí? Vamos lá. A transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o militar estadual incidir em um dos seguintes casos. Que casos são esses, professor Geraldo? Cai para dentro comigo. Olha o inciso 1. Atingir a idade limite de 60 anos. Fez 60 anos, está na reserva remunerada. Foi ex officio. 2. Atingir ou vier a ultrapassar 35 anos de contribuição com no mínimo 25 anos de contribuição militar estadual ao SUSPEC, perfeito? Ou seja, se ele tiver 35 anos de contribuição e desses 35 ele já tem 25, bota direto para a reserva remunerada. Porque lá atrás você viu que são 30 e 25. Aqui ele já está com 35, ou seja, ele contribuiu um tempo atrás aqui fora. Ok? Vamos lá. B revogado, C revogado, D revogado. Inciso 3. Vamos embora. Ultrapassar 2 anos. Ultrapassar 2 anos de afastamento contínuo ou não, agregado em virtude de ter sido empossado em cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva. Ou seja, ele está numa outra função pública temporária civil não eletiva, ok? Não foi eleito para nenhum cargo eletivo. Então o que eu faço? Vai direto para a reserva remunerada. Foi? Vamos lá. 4. Se eleito for diplomado em cargo eletivo ou se na condição de suplente vier a ser empossado. O que é isso? É aquela condição do militar que tem mais de 10 anos e ele foi o quê? Eleito, reserva remunerada de já. Ou então, ele está como suplente. O principal lá, o deputado saiu e ele entrou na condição de suplente, o que eu faço? Opa, esse cara vai direto para a reserva remunerada. Ele vai ser o quê? De forma ex officio. For oficial abrangido pela cota compulsória, ou seja, aquele cálculo de um número X como é que se fala? De oficiais que vai ocupar determinadas patentes, enfim, vai ser o quê? Reserva remunerada, ex officio. O coronel comandante geral que for substituído na chefia da corporação por coronel promovido pelo governador do estado, ou seja, a partir do momento que eu tenho um coronel comandante geral, se ele for substituído naquela chefia, ele vai para onde? Reserva remunerada. O coronel que possuir 30 anos de efetiva contribuição e 3 anos no posto respectivo, excetuando-se aquele que ocupar os cargos de provimento em comissão de forma prevista lá no parágrafo anterior. Ok? O comandante-geral adjunto e o secretário executivo das corporações militares estaduais e chefe, subchefe e secretário executivo da Casa Militar. Vamos embora. O major QOA que possui 30 anos de efetiva contribuição e 3 anos no posto respectivo. Perfeito? Reserva remunerada ex officio. Imunidade funcional. Como funciona isso? As disposições das alíneas B e inciso 2 desse artigo não se aplicam aos oficiais nomeados para os cargos de chefe e subchefe da Casa Militar, do Governo, de comandante-geral e comandante-geral adjunto da Polícia Militar, e comandante-geral adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, enquanto permanecerem no exercício desses cargos. Então, um macetinho para você aqui, ó, é enquanto permanecer no exercício desses cargos. Então, enquanto ele estiver lá na qualidade de comandante-geral, ele não vai para a reserva remunerada. Saiu da qualidade de comandante-geral, opa, mete o pé, está na reserva remunerada. Perfeito? Vamos lá. Permanência em cargo civil temporário não eletivo. Vamos lá, opção vencimental, ou seja, como ele vai optar por onde ele vai receber. Enquanto permanecer no exercício do cargo civil temporário não eletivo, de que trata o inciso 2 desse artigo, o militar estadual, 2 pontos. Vamos embora.
tem assegurada a opção entre os vencimentos do cargo civil e o do posto ou da graduação. Então ele tem o quê? De acordo com isso, a opção. Mas malandramente você vai botar aqui, ó, artigo 38, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal de 1988, que é o que fala a respeito da acumulação de um cargo efetivo com um cargo eletivo, perfeito? Mas é só para complementar, mas fiquem atentos aqui, tá bom? Vamos embora. Somente poderá ser promovido por antiguidade. Óbvio, por merecimento não, porque ele está eleito, está em outro lugar, trabalhando, como é que eu vou botar esse cara como merecimento? 3. Terá seu tempo de serviço computado apenas para a promoção de que trata o inciso anterior, para a inatividade, ou seja, só vai ter computado com o que diz respeito que é a promoção por antiguidade, por merecimento, não. Estamos juntos? Perfeito, galera? Faz o seguinte, para um pouquinho, vai lá, toma tua água e volta correndo que a gente continua na próxima aula. Lembrando a você que é muito importante que você vai lá, dá um clique aí, ó, classifica a aula, tá boa, não tá, tá legal, não tá legal, poxa, tô gostando, não tô gostando, eu quero a sua participação, porque ela é muito importante, porque eu, Titio Geraldo Neto, vou estar sempre lutando pela sua aprovação. Beijo no seu coração e que o sucesso te persiga onde quer que você esteja. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.